Nós todos conhecemos o sacrifício final. Em 1984, dentro das instalações frias e metálicas da Cyberdyne Systems, um soldado solitário vindo de um futuro em ruínas deu a sua própria vida para explodir um ciborgue indestrutível e salvar a mulher que ele amava. Naquele momento, a gente chorou a morte do Kyle Reese, a gente aceitou que o pai do John Connor tinha cumprido o seu papel, o seu destino trágico num loop temporal, perfeito e inquebrável. Mas e se eu te disser que o verdadeiro paradoxo não terminou ali? E se eu te dissesse que as câmeras do cinema desligaram cedo demais e esconderam de nós o fato que o Kyle Reese, na verdade, sobreviveu àquela explosão? Enquanto os filmes que vieram depois do James Cameron transformaram a franquia em uma bagunça de linhas temporais confusas e robôs sem propósito, o universo expandido tomou um caminho muito mais sombrio. Um caminho onde o Kyle Reese teve que enfrentar as consequências do dia do julgamento muito antes do previsto, onde a verdadeira fundação da resistência nasceu nas sombras e onde o destino da família Connor ganhou um capítulo que aterroriza e emociona de uma forma que o cinema nunca conseguiu replicar. E hoje a gente vai abrir os arquivos mais confidenciais da Skynet para desenterrar a verdadeira e angustiante história do que aconteceu de verdade com Kyle Reese depois do fim do primeiro filme. Mas antes de começar, você já sabe, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu for postando aqui. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece e acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos! Eu sou a Tayla Martinho. Bom, quando James Cameron revolucionou a ficção científica nos anos 80, ele não criou apenas um filme de ação, ele construiu um relógio narrativo. A genialidade do Exterminador do Futuro está no seu paradoxo perfeitamente fechado. A Skynet envia uma máquina no tempo para matar a Sarah Connor, o que obriga a resistência a enviar o Kyle Reese para protegê-la. Ao fazer isso, o Reese e a Sarah se apaixonam, ele acaba se tornando o pai biológico do Salvador, que ele foi enviado para servir, que é como se fosse um Ouroboros da cultura pop, a cobra engolindo a própria cauda. Mas a partir do momento que a franquia saiu das mãos do Cameron, o cinema, assim, não soube o que fazer com Kyle Reese. A gente teve o Exterminador do Futuro Salvação, onde a gente viu o Kyle no futuro desolado, encontrando o John Connor pela primeira vez. A ideia era até boa no papel, mas a execução foi repleta de furos de roteiro e uma paleta de cores tão cinza que sugava a alma da história. Depois veio o imperdoável Exterminador Gênesis. Vocês gostaram desse filme? Já comenta aqui, porque eu fiquei meio confusa. Onde eles pegaram a tragédia do Reese, jogaram no liquidificador nostálgico e criaram uma linha do tempo onde ele já sabia de tudo. Pois é. Onde o Exterminador original era descartado em 5 minutos e onde o John Connor virou um vilão robótico de nanopartículas. Um verdadeiro desrespeito a toda a essência do sacrifício. E o problema central da franquia do cinema foi tratar essa viagem no tempo como um botão de reset para apagar os erros do roteiro, ao invés de usar isso para aprofundar um pouco mais os personagens. Mas existe um canto obscuro dessa mitologia que fez exatamente o oposto e é aqui que a nossa história realmente começa. Imediatamente após a detonação da bomba caseira de Kyle no peito do T-800, a Sarah Connor é resgatada e a carcaça do robô é encontrada pela Cyberdyne. É isso que o cinema conta pra gente. Mas a aclamada minissérie em quadrinhos O Exterminador 1984, escrita pelo Zack Whedon e ilustrada pelo Andy McDonald, retoma a narrativa literalmente segundos após essa cena. E a primeira grande bomba cai no nosso colo. As autoridades que chegaram à fábrica não encontraram apenas as peças de uma máquina assassina. Eles encontraram o corpo do Kyle Reese e ele ainda tinha pulso. Enquanto a polícia comum considerava o Reese apenas um lunático que explodiu uma fábrica, facções governamentais e corporativas ligaram os pontos. Eles viram a tecnologia bizarra espalhada pelo chão e perceberam que o homem sangrando ali sabia de coisas que não deveriam existir. Kyle é secretamente retirado do local em uma van escura, levado não para um hospital, mas para o próprio epicentro do que viria a virar o berço da Skynet. Mas é aqui que a narrativa ganha contornos de um verdadeiro thriller de espionagem temporal. Lembra do que eu falei sobre paradoxos?
Pois é, imagina o paradoxo do Exterminador do Futuro não como uma linha reta, mas como um tabuleiro de xadrez em 4D. Alguém com certeza estava observando aquela van. Um soldado chamado Ben, um outro viajante temporal que tinha sido enviado de volta com a única missão: monitorar Kyle Reese e garantir que ele não morresse sozinho no escuro. A análise profunda dessa obra exige que a gente olhe para as engrenagens desse novo paradoxo. Porque o Ben estava lá. Em outra história paralela, Exterminador 2029, a gente descobre um Kyle Reese envelhecido, que milagrosamente sobreviveu em uma linha do tempo divergente e ele acabou enviando o Ben de volta para o passado. O Ben inicialmente achou isso uma loucura, mas quando a Skynet do futuro atacou brutalmente, matando a Paige, o grande amor da vida do Ben, ele decide entrar na máquina do tempo. A motivação do Ben não é apenas salvar Kyle, é tentar alterar o passado o suficiente para que a Paige nunca seja assassinada no futuro. É a dor humana movendo as engrenagens do tempo, uma analogia muito bonita ao que o próprio Kyle fez com a Sarah no filme original. Não consegue rastrear a van, mas ele percebe que não pode invadir uma instalação governamental ultra secreta sozinho. Ele precisa da mulher que acabou de esmagar um ciborgue de metal líquido numa prensa. Ele encontra a Sarah Connor e pensa no peso dramático desse momento. A Sarah acabou de perder a inocência e o homem que ela amava. Ela estava grávida do futuro líder da humanidade. O mundo inteiro achava que ela era uma vítima de um psicopata. E agora a gente chega no clímax estrutural dessa tragédia. O resgate na instalação militar não é apenas um tiroteio vazio, é uma exploração da arrogância humana. Quando Ben e a Sarah se infiltram no complexo, eles descobrem o pesadelo. Os cientistas já estão tentando reconstruir o T-800 destruído e eles estão brincando de deuses com o diabo na mesa de dissecação. O Ben e a Sarah conseguem liberar o Kyle Reese gravemente ferido, confuso e à beira da morte. Eles plantam explosivos em tudo quanto é lugar, destroem a instalação, atrasando, mas infelizmente não impedindo o dia do julgamento. Mas a Skynet é como uma força da natureza, né? Ela sempre tem um plano de contingência. No meio dessa fuga caótica, um segundo exterminador aparece, enviado em paralelo para garantir a missão do primeiro, e ele entra em cena. O que se segue é uma das sequências de perseguição mais brutais já escritas da franquia. Um caminhão contra os nossos sobreviventes aparece, que termina com o exterminador sendo lançado num tanque de cimento fresco e secando ali dentro como uma estaca. Após essa vitória apertada, o grupo se esconde numa lanchonete de beira de estrada e é nesse cenário mundano, cheio de café barato e desespero, que a mitologia se expande de forma brilhante. A Sarah pergunta sobre a resistência, como ela começou, e o Ben e o Kyle se olham confusos. Eles respondem que foram ensinados que ela acabou com tudo. É o peso do destino caindo sobre os ombros dela. A Sarah Connor percebe que ninguém vai salvá-los, não existem líderes que vão aparecer assim num piscar de olhos, e ela declara ali mesmo que a resistência começa agora. Durante as semanas de calmaria, o Ben finalmente revela a Kyle a verdade insana, que ele é o pai do John Connor. A HQ brinca de forma bem sombria com essa revelação. O Ben aponta o quão perturbadoramente poético é o fato de John ter dado a foto da Sarah pro Kyle no futuro, sabendo perfeitamente que isso ia engatilhar sua própria concepção. A mente do Kyle quase não consegue processar tudo isso. Ele não é apenas um soldado, ele é um Gênesis. Mas a paz é ilusória no universo do Cameron. Um exterminador preso no concreto? Bom, ele quebra a sua prisão de pedra e ele não para. O confronto final ocorre de maneira bem simultânea ao momento mais vulnerável da Sarah, o rompimento da bolsa. Ela entra em trabalho de parto, enquanto o T-800 avança contra a casa segura deles, rasgando o chumbo contra qualquer coisa que se mova. Kyle, já debilitado por todos os ferimentos não curados do primeiro filme e da fuga recente, entra no estado de fúria cega para proteger a sua família. Ele pilota um caminhão, dispara uma bazuca, queima roupa e, no ápice do desespero, ataca o robô usando um machado e um martelo. Ele acaba estraçalhando os sensores da máquina na pura força do ódio e do amor, caindo mortalmente ferido no processo. E do outro lado da parede, nas mãos ensanguentadas do Ben, nasce o John Connor,
Connor. O verdadeiro clímax não é a morte do robô, mas os minutos finais de vida do Kyle Reese. Ele é levado para dentro com a respiração por um fio, a Sarah em lágrimas implorando para que ele aguente, dizendo que o John precisa de um pai. Mas o Kyle, com a sabedoria trágica de um homem nascido das cinzas de um extermínio nuclear, diz a verdade mais pura de toda a saga. Ele não precisa de mim, ele só precisa que a sua mãe faça com que ele seja forte. É esse um dos momentos que o cinema roubou da gente. O Kyle Reese consegue pela primeira vez segurar o filho no colo e ele olha para aquele rosto minúsculo do homem que um dia vai salvar o mundo e então morre. A morte do Kyle na HQ é muito mais profunda do que a fábrica do Cyberdyne, e ali ele fechou um ciclo emocional. E ele não morreu como um cão de guerra confuso, ele morreu como um pai. O Ben permanece no passado, vigiando de longe a vida dos pais da Paige, a sua amada do futuro, enquanto a Sarah Connor inicia uma longa e dura jornada de transformar o seu bebê em uma arma para a humanidade. O Exterminador do Futuro nunca foi sobre máquinas legais, explosões e computação gráfica pesada ou robôs que envelhecem. É uma história sobre o custo da sobrevivência, é um drama visceral sobre o que significa ser humano. A abordagem dos quadrinhos fez o que as sequências cinematográficas não tiveram coragem de fazer. Tratar as regras do tempo não como uma desculpa para fazer reboots vazio, mas como uma ferramenta cirúrgica para dissecar a alma dos seus personagens. Eles pegaram as pontas soltas de 1984 e amarraram num nó tão apertado que chega a tirar o fôlego da gente que é fã do Exterminador do Futuro. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu for postando aqui. Não sai daí porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.